Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 139. Salmo 139. Peço a você que após a leitura mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe, graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Eu quero tratar do seguinte tema: o caçador celestial. O caçador celestial. Meus amados, preciso afirmar, já de início, com palavras peremptórias, incisivas, que Deus é inescapável. Deus é o grande sondador do coração humano. Este salmo, escrito por Davi, é considerado por alguns estudiosos como a pérola mais bela do colar do saltério. Este salmo é visto como um dos textos mais notáveis do Antigo Testamento. Você, à luz desse texto, não pode escapar do conhecimento de Deus, não pode escapar da presença de Deus, não pode escapar do poder de Deus. Ele está de olho em você.
Ele sabe tudo a seu respeito. E não há como você fugir da sua presença. Ele é o grande caçador celestial. Não há como ausentar-se dele, não há como esconder-se dele, não há como colocar nenhuma área da sua vida trancada num cofre a 7 chaves. Ele tudo conhece, ele a todo sonda. 4 perguntas poderiam ser feitas à luz desse texto. Primeira, quanto Deus me conhece? Isso revela o problema da nossa identidade. Segunda pergunta, quão próximo Deus está de mim? Isso revela ou traz resposta para o problema da solidão. Terceira pergunta, quão cuidadosamente Deus me criou? Isso resolve o nosso problema de autoestima. Quarta pergunta, quanto Deus me protege? Isso responde o nosso problema do medo. Então, dito isso, eu gostaria de expor esse texto e tratar aqui sobre o caçador celestial. Primeiro, nós estamos como que encurralados pela onisciência de Deus, ou pelo Deus onisciente. E veja como ele começa: Senhor, tu me sondas e me conheces. A ideia de sondar é a ideia de explorar uma mina, onde você vai cavar, cavucar, investigar, perquirir. Eu quero dizer para você que o caçador celestial está escavando seu coração, as coisas secretas da sua vida, aquilo que você guardou ou escondeu no cofre mais seguro. Ele escava tudo isso, ele sonda tudo isso, ele conhece tudo isso. Vejam vocês no verso 2, quando ele diz: sabes quando me assento e quando me levanto. E aí você percebe que existe o passivo e o ativo. O passivo é o assentar, o ativo é o levantar-se, é o agir. Pois Deus conhece essa agenda sua, a agenda do descanso e a agenda do trabalho. Deus sabe onde você dorme, Deus sabe onde você trabalha, Deus sabe os seus movimentos. Não há nada que você possa fazer que fuja do controle e do conhecimento deste Deus, que conhece quando você se assenta, conhece quando você se levanta. Mas tem mais. Veja comigo, no verso de número 2, na parte B, quando diz: de longe penetra os meus pensamentos. E aí é preciso ter onisciência. Nem o diabo conhece isso. Nem os anjos conhecem isso. E eu quero dizer para você que aquilo que você pensa, ou um pensamento relâmpago, que nem lhe pertence, que passa como uma flecha na sua cabeça, dardos do diabo para atingir você, ou daqueles pensamentos que você guarda, nutre, alimenta, e se transforma em desejos, e se transformam tantas vezes em realidades. Na verdade, nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, porque não conhece o que está no seu coração, não conhece os seus pensamentos, mas Deus que sonda e conhece, Ele é poderoso para julgar até mesmo os pensamentos mais secretos do nosso coração. Nada escapa ao seu conhecimento. Mas veja você no verso 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A ideia de esquadrinhar, na língua original, é exatamente a ideia de peneirar os grãos. Peneirar os grãos. Deus está peneirando você. Deus está passando você na sua peneira. E Ele sabe, e Ele conhece o seu andar e o seu deitar. Você pode
fechar a porta. Você pode apagar a luz. Você pode jeitosamente trabalhar circunstâncias para que ninguém veja, para que ninguém saiba, para que ninguém seja testemunha. Mas Deus está lá. É impossível você ocultar qualquer coisa deste cujos olhos são como chamas de fogo, deste que é o caçador celestial. Não há toca na vida que você possa enfiar nela, não há caverna tão escura que você possa entrar nela, que possa tirar você das vistas desse caçador celestial. Mas tem mais. Veja você. Versículo 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E eu acho isso incrível, porque dizem os estudiosos que o fato de você comunicar-se, precisa você ter pelo menos 8 palavras engatilhadas no seu inconsciente, para você não ter uma interrupção de comunicação. É por isso também que é preciso ter um bom vocabulário, porque senão a gente vai atropelar e falar a palavra que não gostaria de falar. Mas Deus conhece não só as palavras que você profere, mas Deus conhece as palavras que você gostaria de proferir. Às vezes nós nos revelamos pelas palavras, às vezes nós nos escondemos pelas palavras, às vezes nós falamos palavras para que as pessoas se enganem a nosso respeito, ou não conheçam aquilo que está no nosso coração, mas Deus conhece as suas, as minhas, as nossas palavras, muito antes de nós proferi-las. Mas vejam mais, versículos 5 e 6, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Vamos ficar um pouquinho aqui. Dá para fugir de Deus? Se você correr em marcha ré, tentando afastar-se dele, ele está lá atrás. Se você acelerar, ele está lá na frente. Se você tentar ser alçado para as alturas excelsas, ele está lá em cima. Se você descer as camadas abissais, ele está lá embaixo. Vocês têm encurralado. Esse caçador celestial está no seu encalço. Ele é inescapável. Não tem como fugir dele. A conclusão que o salmista chega diante da onisciência divina está no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não o posso atingir. O que Davi está dizendo aqui é que o atributo incomunicável de Deus, da sua onisciência, é algo tão sublime que por mais que eu reflita, por mais que eu pense, por mais que eu medite, por mais que eu estique o meu pensamento, eu não consigo alcançar o que exatamente é a onisciência de Deus. Ela transcende a minha capacidade de entendimento. Nenhum teólogo jamais esgotou essa matéria. Nós estamos apenas arranhando a superfície desta verdade bendita. O caçador celestial. Segundo lugar, nós estamos encurralados pelo Deus onipresente. Veja você nos versos 7 a 12 esse fato. E aí, a pergunta é: se Deus me conhece tanto, o que eu posso para fugir dele, para não estar debaixo do escrutínio dele, da investigação dele? E é a pergunta do verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Você teve vontade de se esconder de Deus alguma vez? Você já fez algo alguma vez que você mesmo ficou com vergonha? Você já teve o sentimento descrito lá em Apocalipse 6, 12 a 17, onde você quer enfiar numa caverna, e você tem desejo até mesmo que os montes caiam em cima de você, porque você está com medo de encarar Deus? A pergunta é essa: para onde eu vou me ausentar?
E ele começa então a perceber algumas possibilidades. Olha o versículo 8: se suba aos céus, lá estás; se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, a altura mais elevada, as profundezas mais abissais não podem esconder você desse Deus que está presente em toda parte. Mas veja você, no versículo 9: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, porque essa era a geografia que Davi conhecia. Ele sabia que tinha os mares, haviam muitas terras que não eram conhecidas ainda. Por exemplo, o Brasil, esse grande país, foi descoberto em 1500. Ou seja, 2.500 anos depois de Davi. Ele imaginava a cena de entrar e singrar os oceanos, para pensar em terras possíveis nos mais longínquos horizontes, e ele está pensando isso: e se eu entrar por esse caminho, se eu tomo as asas da alvorada e decolo em cima delas ou nelas e me detenho lá nos confins dos mares, ele diz: ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tal destra me susterá. Irmãos queridos, a distância mais longínqua não fica fora da presença de Deus, do conhecimento de Deus. Mas veja você o verso de número 11 e 12. A luz e as trevas não podem esconder-nos de Deus. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Que ideia tola é essa do homem, de achar que consegue se esconder porque apagou a luz, fechou a cortina, fechou a janela, trancou a porta, jeitosamente escondeu o que está fazendo dos olhos humanos. Porque para Deus, luz e trevas é a mesma coisa. Ele enxerga no escuro, ele enxerga na curva, ele enxerga o futuro, ele enxerga o coração, ele vê os desejos. Você e eu estamos encurralados. O caçador celestial está atrás de nós. Não tem como fugir dele. Mas notem vocês que Davi agora, depois que fez a transição da onisciência divina para a onipresença divina, agora nos versos 13 a 18, vai fazer uma terceira transição, vai fazer a transição para a onipotência divina. Somos encurralados pelo Deus onipotente, versos 13 a 18. A primeira verdade que ele vai dizer, confira aí comigo, no verso de número 18, no verso 13, melhor dizendo, é esta aqui: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Essa é uma verdade espantosa. E significa que Deus não só criou você à sua imagem, à sua semelhança, mas Deus cuidadosa, meticulosamente entreteceu você, teceu você, formou você no ventre da sua mãe. Os estudiosos dizem hoje que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas, que em cada uma delas tem 1,70 m de fita DNA. Que se você esticar essa fita DNA do seu corpo, você tem mais de 102 trilhões de metros de fita DNA, onde estão gravados, computadorizados, todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, seu temperamento. Você não é produto do acaso. Deus pensou em você. Deus planejou você. Deus formou você. Você é o retrato da sabedoria de Deus. Você é o resultado do poder de Deus. Mas mais, olha aí no verso de número
14, a exultação dele: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Eu lhe pergunto, você já agradeceu a Deus? Porque Deus formou você de uma maneira tão linda, e tão rica, e tão extraordinária. Você já compreendeu que máquina incrível, máquina viva é o seu corpo? Você já imaginou quantas conexões há no seu cérebro? Você já perguntou quantos litros de sangue o seu coração já bombeou? Você já parou para pensar quão sublimes são os seus olhos, que captam as imagens? Você já agradeceu a Deus porque os seus ouvidos discernem os sons variados, que enchem a sua alma de doçura? Você já parou para perceber que o seu estômago processa os alimentos que você ingere, gerando vida para a sua vida? Você já agradeceu a Deus o fato de que você tem pulmões que recebem o ar e dão você a capacidade de respirar? Você já agradeceu a Deus pelos seus rins que filtram as impurezas do seu sangue? Você já agradeceu a Deus por esse milagre que se chama seu corpo? Deus formou você de maneira assombrosamente maravilhosa. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Verso 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro. Então vamos ficar só até aqui. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Aqui Davi está dizendo uma coisa, irmãos, que a vida de fato começa na concepção. Portanto que nós não podemos jamais apoiar uma agenda de aborto, como se tirar uma criança, um ser humano, não uma massa humana, mas um ser humano, porque Davi já se entende como personalidade aqui, mesmo quando era uma substância informe, é um assassinato, com requinte de crueldade. É transformar o mais sagrado vestíbulo da vida, o ventre materno, num patíbulo de tortura e horror. Injetar veneno no corpo e depois esquartejá-lo no ventre, sugá-lo como uma verruga pestilenta. Num país onde mais de 1 milhão de bebês são sacrificados nos braços do Moloque. Certamente a terra está bêbada de sangue e a ira de Deus é despejada sobre crime tão horrendo. E Davi está mostrando aqui nesse texto, amados, que nós precisamos respeitar a vida e amar a vida e valorizar a vida desde o ventre materno. Mas ele diz mais, no verso de número 16, ele diz: cada um deles, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. O que Davi está querendo mostrar para nós aqui, meus amados, é que Deus, ele sonda a nossa vida, e Ele nos criou, e Ele nos formou, e esse Deus é o Deus que também conhece o nosso futuro. Ele não perdeu o controle. Ele conhece lá no fim. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele conhece a história de vida, como se fosse escrita, a nossa história de vida como se fosse escrita de antemão. E mais uma vez, eu peço que você note comigo o mesmo êxtase do verso 6, agora no verso 17. Porque se você não se encantar com Deus, se você estiver diante da própria presença de Deus e não ficar extasiado, você não compreendeu, você não entendeu. Olha o verso 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles.
Eu gostaria de encorajar você a valorizar a sua vida. Você é obra-prima das mãos onipotentes de Deus. Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Se você não for você, ninguém mais será, porque você é único, é exclusivo. Deus criou você e jogou a forma fora. Então, ao olhar-se no espelho, não rejeite o projeto, porque rejeitar o projeto é rejeitar o projetista. Deus não errou, Deus não falhou, Deus não cochilou quando planejou você, quando formou você de maneira assombrosamente maravilhosa no ventre da sua mãe. Mas há uma quarta verdade nesse texto. Caçador celestial. Estamos encurralados pelo Deus onisciente, pelo Deus onipresente, pelo Deus onipotente. Mas em quarto lugar, nós estamos encurralados pelo Deus vingador. Olha comigo os versos 19 a 22. A rebeldia contra Deus é uma consumada insensatez. Versículo 19 e 20. Tomar, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Você já parou para perceber que existem homens de sangue? Homens de sangue, aqueles que usam a sua inteligência dada por Deus para o mal, para matar, para destruir, para arruinar. Esses se rebelam contra Deus, mas de que maneira? Insidiosamente. Eles maquinam, eles são contra tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é limpo, tudo que é sublime, tudo que é divino, eles abominam. Eles se postam como inimigos de Deus, falando malícias contra Deus, contra a criação de Deus. Tolice. Lá no Salmo 2, Davi mostra como os reis, os grandes, os poderosos, se insurgem contra Deus, achando que vão desestabilizar o trono de Deus, achando que vão apiar em Deus do poder, ou achando que vão abalar a estrutura do reino de Deus, que vão tirar Deus do trono, e diz a Bíblia que Deus olha e ri, porque basta um sopro de Deus, e os príncipes vão ao chão, basta um sinal da mão de Deus, e o império cai. Deus é o soberano Senhor do universo, quem se insurge contra Ele são tolos e malignos. Mas vejam vocês, que a inimizade contra Deus deve ser veementemente repudiada por nós, versos 21 e 22. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino eu os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim sou inimigo de fato. Não entendamos isso aqui, irmãos, como uma vingança pessoal. Não, é muito miúdo isso aqui, é muito pequeno isso aqui. Não é vingança pessoal. O que Davi tem é zelo pelo nome de Deus. O que Davi tem é não ser covarde para ficar neutro diante da prática do mal. Eu não posso reagir ao mal do mesmo jeito que eu reajo ao bem. Eu não posso ter o mesmo comportamento diante do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é mentiroso, do que é bendito, do que é maldito. Eu preciso me posicionar. Os servos de Deus precisam abominar o mal. Não podem fazer vistas grossas. Não podem contemporizar. Não podem se tornar parceiros. Não podem patrocinar a causa do mal. É isso que Davi está dizendo. Porque o mal enfrentará o Deus santo, justo e vingador. Mas finalmente, quinto e último lugar, caçador celestial, e nós estamos encurralados. Encurralados pelo Deus onisciente, pelo Deus onipresente, pelo Deus onipotente, pelo Deus vingador. Mas em último lugar, nós estamos encurralados
pelos nossos próprios pecados. Pelos nossos próprios pecados. Olha comigo os versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Chama a sua atenção para os 3 verbos presentes nesses 2 versículos. O primeiro verbo é sonda. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A ideia de sondar aqui é uma ideia impressionante. Eu gosto muito dessa imagem por ter sido criado numa região rural, numa agricultura quase que domiciliar, uma agricultura muito primitiva, de plantar arroz, mas ter que vir ao brejo, onde você entra num córrego, num lugar pantanoso, e você enfia a enxada e vira o que está em cima, vai para baixo, e o que está lá escondido vem acima. A ideia de sondar é essa. Davi está dizendo: Deus, enfia a tua enxada dentro de mim e traz para fora, traz para a luz, que está lá escondido. Não me deixe enganado, Senhor. Diante da tua presença, como é que eu posso viver uma vida dupla, hipócrita? Como é que eu posso mentir para mim mesmo? Então Deus sonda, traz a luz, traz à tona. Eu quero viver na luz. Eu não posso viver de outra maneira. Eu não posso ficar escondendo mais. Eu não posso botar cortinas de fumaça mais. Eu não posso viver de aparência mais. Segundo pedido, prova-me e conhece os meus pensamentos. E a ideia do provar aqui é a ideia do ourives, que usa o cadinho, o fogo, para colocar o metal. Não para destruir o metal, mas para purificá-lo, para retirar as escórias, as impurezas, para que esse metal se torne puro, nobre, bonito, usável, útil. Hoje precisamos fazer a mesma súplica e oração a Deus: meu Senhor, tira as escórias da minha vida, tira as impurezas da minha vida, limpa o meu coração, purifica a minha vida. Mas finalmente, ele faz um outro pedido. O versículo 24, depois de pedir para Deus conhecer os seus pensamentos, para ver se tinha algum caminho mau, ele está pedindo mais: guia-me pelo caminho eterno. Agora ele reconhece uma coisa: meu Deus, eu não sou apto, eu não tenho capacidade de dirigir minha própria vida. Entregue a mim mesmo, eu vou pegar caminhos errados, eu vou fazer escolhas erradas, eu vou desejar coisas erradas, eu vou falar coisas erradas, eu vou fazer coisas erradas. Então, meu Deus, guia-me, guia-me, guia-me. Eu não quero apenas um mapa, Senhor, eu quero um guia, que me pegue pela mão, que me guie com o conselho eterno, até me receber na glória. Guia-me, Senhor, não por qualquer caminho, eu quero ser guiado, Senhor, pelo caminho eterno, pelo teu caminho, que conduz à glória, que leva até o céu. Oh, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Eu termino dizendo que a convicção doutrinária que temos acerca de Deus deve nos levar a orar a Deus. Porque qual é a convicção doutrinária deste homem? Está expressa no verso 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Diante do fato que Deus sabe tudo, o conhecimento doutrinário deve me levar à oração do verso 23: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Eu quero ser sondado. Eu quero dizer para você que o caçador celestial não está atrás de você para matar você. O caçador celestial está atrás de você para curar você, para perdoar você, para restaurar você, para levantar você, para abençoar você, para fazer de você um acompanhante rumo à glória, rumo ao céu, guiando você até você entrar na glória. Que o Senhor nos abençoe.
Verdade, com Hernandes Dias Lopes.